meu nome é Luísa Duarte, eu sou estudante de bacharelado em Física na Universidade Federal de Santa Catarina. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a Lua e suas fases. A relação da Lua com a humanidade é muito antiga. Muitos povos possuem crenças e mitos relacionados a ela, que fazem parte do imaginário popular sobre os efeitos desse satélite natural da Terra. Mas o que é a Lua? Como eu disse, a Lua é um satélite natural, o que significa que é um corpo celeste que orbita ao redor de um planeta ou de algum corpo mais massivo. A Terra possui apenas um desses satélites, que é a própria Lua. Ela está a aproximadamente 380 mil quilômetros daqui, mas com uma trajetória elíptica, a distância real varia entre 363 mil a 405 mil quilômetros. Se quiser entender como sabemos a distância dos objetos no espaço, assista o vídeo sobre paralaxe aqui nesse canal. Outros planetas também possuem luas. Júpiter tem 79 satélites em sua órbita. E todas essas luas, quando identificadas, recebem nomes, assim como as estrelas. A nossa Lua possui 1/4 do tamanho da Terra. Além disso, após o Sol, é o objeto mais brilhante do céu. Mas a superfície da Lua não é lisa, ela está cheia de crateras, e a sua cor cinza-marrom reflete apenas 7% da luz do Sol. Há milênios, as fases da Lua vêm sendo usadas para marcar a passagem do tempo. Existem muitos calendários lunares, como já falamos no vídeo sobre anos bissextos, que ainda são usados para os mais diversos fins. E como funciona esse cálculo de tempo? À medida que a Lua orbita ao redor da Terra ao longo do mês, ela passa por um ciclo de 4 fases, que duram em média uma semana cada uma. Ou seja, um ciclo completo das fases lunares corresponde a aproximadamente 29 dias e meio, o que é chamado de mês sinódico, lunação ou ainda de período sinódico da Lua. Ao longo das suas fases, a forma da Lua parece variar gradualmente. Aristóteles foi o primeiro a registrar a explicação correta desse fenômeno. Ele explicou que as fases da Lua resultam do fato de que ela não é um corpo luminoso, mas sim um corpo iluminado pela luz do Sol. Em astronomia, a fase da Lua corresponde à fração iluminada do disco lunar voltado para a Terra, ou seja, representa o quanto da face lunar iluminada pelo Sol pode ser vista da Terra. Isso não é devido à projeção da sombra da Terra na Lua, como alguns podem pensar, mas sim devido à visualização que temos da Lua conforme ela orbita em torno da Terra, o que é percebido de modo diferente no hemisfério norte e no hemisfério sul. Aqui no hemisfério sul, por exemplo, nós vemos a Lua crescente em formato de C, enquanto no hemisfério norte, a Lua nessa mesma fase é vista em formato de D. Os horários de nascimento da Lua variam a cada fase, assim como o nascer do Sol. A Lua nasce aproximadamente 45 minutos mais tarde no horizonte a cada dia. Assim, a posição da Lua que nós vemos num determinado horário dificilmente voltará a se repetir. Outro conceito astronômico adotado na definição da fase lunar é o ângulo Sol-Lua-Terra, que é denominado ângulo de fase, cujo vértice é a própria Lua. Vamos usar então esses conceitos para caracterizar as 4 principais fases da Lua. A Lua nova corresponde à fase na qual a face visível da Lua não recebe luz do Sol, pois os dois astros estão na mesma direção. A Lua está no céu durante o dia, nascendo e se pondo aproximadamente junto com o Sol. Durante quase uma semana, ela vai ficando crescentemente mais iluminada, até atingir cerca de 50% de sua face visível iluminada. Já na fase quarto crescente, Lua e Sol, vistos da Terra, são separados por 90 graus. A Lua tem a forma de um semicírculo, semelhante à letra C, no hemisfério sul. Após esse dia, a fração iluminada da face visível, que estava em 50%, continua a crescer, até que atinja a fase cheia ou plena. Na fase cheia, Lua e Sol, vistos da Terra, estão em direções opostas, separados por 180 graus. Assim, o Sol iluminará totalmente a face visível da Lua. A Lua está no céu durante toda a noite, nasce próxima ao pôr do Sol e se põe próximo ao nascer do Sol. A porção da face iluminada passa a ficar então cada vez menor. Aproximadamente 7 dias depois, a fração iluminada já se reduziu a 50%,
e temos então o quarto minguante. Na fase quarto minguante, a Lua está a aproximadamente 90 graus do Sol e tem o formato de um semicírculo que aqui no hemisfério sul é semelhante à letra D. A Lua nasce por volta da meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Nos dias subsequentes, continua a minguar, a diminuir, até atingir o zero do novo ciclo, ou seja, até começar um novo período sinódico da Lua. Você já ouviu falar sobre o lado oculto da Lua? Existem muitas referências ao lado escuro da Lua, mas ele não existe, já que o Sol ilumina todos os lados da Lua enquanto ela rotaciona. O que existe é o lado distante da Lua, que nunca é visto da Terra. Esse é o lado que é totalmente iluminado durante a Lua nova. A rotação da Lua em torno de seu eixo acompanha sua translação em torno da Terra. Isso não é fantástico? O que cria para nós a ilusão de que apenas um lado é iluminado pelo Sol, pois não vemos o outro lado. A combinação da distância da Lua para a Terra, da gravidade terrestre e da força das marés faz com que o satélite gire em torno de si próprio na mesma velocidade em que translada ao redor do planeta. Os dois movimentos coincidem, causando essa impressão de que um lado da Lua não é iluminado pelo Sol. Enquanto as fases da Lua que nós falamos até agora resultam de um efeito de iluminação, como nós podemos ver, a força gravitacional entre a Lua e a Terra gera os efeitos de marés. A amplitude da maré, que é o fluxo e refluxo das águas, difere dia após dia, conforme a posição do Sol e da Lua. Na Lua cheia e na Lua nova, quando ambos se colocam numa mesma linha em relação à Terra, a maré fica mais alta que o normal, e é chamada de maré de cisígia, ou maré de águas vivas. Já na Lua crescente ou minguante, o Sol e a Lua formam com a Terra um ângulo reto, e a maré é mais baixa que o normal, sendo chamada de maré de quadratura ou maré de águas vivas. E da mesma forma que no caso da variação de horários para o nascer e para o pôr da Lua, também existe uma tábua de marés, que nos dá a sua variação de horários dependendo do local. Mas note que o efeito de marés ocorre apenas em corpos hídricos de massa muito grande, como o oceano. Não existe efeito de marés em piscinas, nem nos líquidos do corpo humano. Desse modo, qualquer análise estatística séria mostra que não nascem mais bebês no dia da mudança de lua. E também mostra que a fase da lua não tem efeito nenhum sobre o seu corte de cabelo. Mas não são só os físicos que se preocupam com a lua e que gostam de falar sobre ela. Muitos poetas já falaram sobre a lua, como o brasileiro Paulo Leminski, no poema A Lua no Cinema, de 1991. Ele escreve: A lua foi ao cinema, passava um filme engraçado, a história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que quando apagam, ninguém vai dizer, que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela. E toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a lua insiste: amanheça, por favor. Gostou do vídeo? Então comenta aqui embaixo e não esquece de curtir e se inscrever no canal. Apoie as mulheres na ciência.